Seguimos com a programação aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado a você que nos acompanha pela Rádio Bandeirantes Campinas, no nosso Brasil Urgente também e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes. Estamos há poucos dias de termos uma mudança de comando na Polícia Federal em Campinas. Desde 2019, o delegado-chefe da PF aqui da cidade é o Dr. Edson Geraldo de Souza, que agora terá um novo desafio no sul do país, no estado de Santa Catarina. Dr. Edson, delegado da Polícia Federal, classe especial, formado em Ribeirão Preto, entrou para a Polícia Federal em 2006, atuou inicialmente em Presidente Prudente. A partir de 2017, delegado da Delegacia Regional da Polícia Federal de Ribeirão Preto por vários anos, até março de 2017, assumiu a delegacia naquela cidade, tem uma experiência também internacional e em Campinas nós acompanhamos nesses últimos anos, nesses 6 anos, trabalhos com resultados práticos e com algumas marcas que certamente ficaram nesse período da passagem do Dr. Edson por aqui. Dr. Edson Souza, muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Frido, bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, é uma alegria, uma honra, obrigado. Eu não sabia que você tinha todos os meus dados aí. A polícia e os jornalistas são as pessoas que mais têm informações, né? Então, obrigado pelas palavras aí. Nath, bom dia. Bom dia. Doutor, alguns dos trabalhos mais marcantes certamente são no enfrentamento ao tráfico internacional de drogas. Nesses últimos anos, nós acompanhamos prisões das chamadas mulas do tráfico, pessoas contratadas para transportar entorpecentes, e, passado algum período, operações realizadas recentemente para chegar aos cooptadores. Como é que funciona esse trabalho de enfrentamento da ponta do tráfico e não deixar apenas o chamado peixe pequeno numa operação policial ser descoberto? Perfeito, Fredo. Na verdade, o que nós nos preocupamos principalmente dentro do aeroporto é com a segurança da aviação civil. Então, nossa prioridade é proteger os passageiros de um avião. Então, a Polícia Federal é a polícia aeroportuária, com uma responsabilidade sobre todo o aeroporto, e nossa missão é fazer com que cada passageiro, ao sentar-se no avião, esteja em condições seguras junto com os demais players aeroportuários. Começando isso, nós tínhamos um aeroporto muito frágil em 2019. Nós tínhamos já 4 roubos dentro do aeroporto, nós tínhamos 4 roubos nas rodovias ligadas ao aeroporto. Então nós tínhamos uma fragilidade da segurança que era muito grande em relação ao aeroporto de Viracopos. E foi aí que nós começamos esse trabalho. Na verdade, quando eu cheguei aqui, a missão principal era esclarecer o roubo de 2018 e estabelecer uma forma de segurança aeroportuária que impedisse essas fragilidades. Nós estávamos muito bem na investigação de 2018 quando nós tomamos um baque. Já em outubro de 2019 que veio um outro roubo, né? Um roubo gigantesco, se espalhou pela cidade, fechou rodovias, caminhões queimados, enfrentamento. O ouvinte deve se lembrar desse fato. A partir dali nós iniciamos um trabalho de estruturação da Polícia Federal e de treinamento intensivo dos players aeroportuários. Players são todas as pessoas que atuam, tanto das empresas privadas quanto das instituições públicas. A partir de 2022, nós estabelecemos o Grupo de Repressão a Entorpecentes e uma unidade de inteligência aeroportuária. Foi esse grupo e essa unidade que colocou ordem na casa, que praticamente impediu novos roubos, que foi responsável pela Operação Overload, que foi presas 35 pessoas, inclusive integrantes da segurança aeroportuária naquele momento, e começou um trabalho de fiscalização, de inteligência e de investigação no aeroporto de Viracopos. E aí nós estabelecemos, inicialmente em 2023, a Operação Sentinela, que nós prendemos 55 pessoas. Depois nós tivemos a Operação Portão 8, em 2024, com 49 pessoas presas. E em 2025, em resultado desse trabalho, nós chegamos aí hoje a 16 pessoas presas. Então, enquanto nós vimos na reportagem aí, a partir de Guarulhos, o Guarulhos está começando esse trabalho, então está aumentando o número de prisões, é porque é uma ascendência primeiro, e depois um comparativo, e com certeza Guarulhos também cairá. Hoje nós temos menos 70% do tráfico de drogas em Viracopos graças a esse trabalho. Então é importante que o ouvinte saiba, nós da Polícia Federal estamos preocupados com a segurança da aviação civil. E isso se torna tão rigoroso
que os crimes, tráfico de armas, como vocês têm visto, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, ele é um resultado desse trabalho, desse filtro. E o de drogas é o que mais aparece. Quer por meio de malas, quer pelo terminal de cargas, quer por meio do terminal de passageiros e bagagens. Nath Luquezzi, Dr. Edson Geraldo Souza, delegado da Polícia Federal, conosco nessa edição do Manhã Bandeirantes, nessa entrevista que você acompanha também no Brasil Gente. Aliás, muito obrigado a você que nos acompanha aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação também, de forma multiplataforma, pela internet, pelo rádio e pela televisão. E a pergunta da jornalista Nath Luquezzi. Doutor, o senhor enfrentou uma pandemia. Existiu algum desafio específico nesse momento? E se você sentiu alguma diferença pós-pandemia? Eu sei que já passaram alguns anos, mas a gente não pode esquecer desse momento que foi tão emblemático. Existiu algum desafio específico nesse momento? Os momentos de crise são os momentos que mais nos trazem desenvolvimento, aperfeiçoamento, né? Um dos grandes desafios que nós tivemos na Polícia Federal naquele período era manter a atividade de polícia, que não podia parar, e ao mesmo tempo proteger os policiais, assim como as pessoas se encontravam protegidas dentro das suas casas. Então a Polícia Federal deu um grande salto tecnológico, implantando a mobilidade nos seus equipamentos e implantando um sistema de acesso remoto criptografado. Então o policial não tinha mais a necessidade de trabalhar dentro do ambiente da delegacia, mas ao mesmo tempo ele não podia parar de investigar. E isso, diferentemente da maioria das empresas, envolve uma segurança de dados, uma segurança da informação que vai além do que se possa imaginar. Então, durante a pandemia, nós tivemos um salto tecnológico extraordinário, nós continuamos trabalhando e nós enfrentamos uma outra demanda que revolucionou a Polícia Federal. A sua pergunta é muito pertinente porque a pandemia mudou a Polícia Federal. Nós tivemos um grande número de fraudes ao auxílio emergencial. Vocês devem lembrar disso, que as pessoas iam sacar, o dinheiro já tinha sido sacado, as pessoas iam pegar o dinheiro, tinha sido transferido para outra conta. Então o número de fraudes chegou a 800 mil fraudes naquele momento. Nós tínhamos no Brasil 100 mil inquéritos na Polícia Federal. Se nós considerarmos 800 mil fraudes e que nós tivéssemos que investigar cada uma das fraudes, você passaria de 100 mil para 900 mil. Você precisaria de 10 polícias federais para dar conta daquele momento crítico da pandemia. E a Polícia Federal implantou sistemas de tratamento massivo de dados. Então nós implantamos o que é conhecido como Projeto Prometeus, Projeto Tentáculos, Banco Nacional de Fraudes ao Auxílio Emergencial. Nós começamos a implantar sistemas de Big Data e de Intelligence, né, que seria o Business Intelligence, que nós poderíamos trabalhar todas essas informações. E isso trouxe uma revolução para a Polícia Federal. Em vez da Polícia Federal ir de 100 mil inquéritos para 900 mil inquéritos, a Polícia Federal, com a inteligência trabalhada e com a tecnologia implantada naquele momento, caiu de 107 mil para hoje aproximadamente 50 mil inquéritos. Nós nos tornamos mais céleres, mais eficientes, mais efetivos e, sem dúvida, muito mais rápidos a partir da pandemia. Doutor Edson, um outro trabalho também marcante nesses últimos anos são as operações da chamada trabalho Escudo da Inocência. Combate ao abuso sexual infantil, combate à pedofilia. De 2019 para cá, o senhor destacou a questão da tecnologia e muita coisa mudou também nesse período. Novas redes sociais, novas formas de esconder a localização de um computador, de um celular, disfarçando IP e por aí vai. De 2019 para cá, como é que foi o trabalho para chegar a esse crime que não tem limite de município, divisa de estado, fronteira de país, porque ele acontece de maneira online e da mesma forma que os criminosos vão usando a tecnologia, a Polícia Federal também consegue melhorar dentro do que é possível com seus equipamentos e com o seu trabalho de inteligência? Sim, Fredo, nós somos a primeira polícia do mundo que conseguiu fazer operações dentro da Dark Web, né? A Dark Web é um modelo de sistema, diferentemente do que nós temos quando você navega usando o Google, o Mozilla, o Safari. É um modelo que você vai usar um navegador de forma disseminada, né? Não haverá um peer-to-peer, um ponto a ponto. Então, essa tecnologia que o crime utiliza, ela vai além todos os crimes financeiros, qualquer crime que você fale, até do tráfico de drogas, ele usa o mercado internacional e ele usa o sistema tecnológico internacional. Então, é necessário que para você ter uma eficiência na repressão, você acompanhe essa tecnologia. Ou, às vezes,
nós da Polícia Federal temos orgulho de dizer que nós estamos até à frente disso. Então, não basta ter a tecnologia. Considerando que a legislação muda de país para país, é necessário que você tenha a cooperação policial internacional. E nós chegamos a um ponto de respeito, de tecnologia, de eficiência, que hoje o secretário-geral da Interpol, que é o órgão policial máximo que reúne mais de 180 países, a cadeira máxima, que é o do secretário-geral, é de um delegado federal, que é o Valdeci Urquiza, que tem 44 anos. Então, a Polícia Federal obteve um respeito internacional de forma que o cargo máximo mundial de polícia é ocupado por um delegado federal, tal a cooperação internacional que nós temos. Recentemente, nós tivemos um caso de trabalho com a polícia francesa, que resultou em 6 toneladas de drogas apreendidas. Ontem nós tivemos mais um caso em águas internacionais. Então, mais do que a tecnologia empregada, é a necessidade de ter cooperações internacionais. Para se ter uma ideia da importância disso, só um americano até hoje ocupou essa cadeira. Ou, somando todos os países europeus e toda a projeção de política internacional, 4 europeus ocuparam essa cadeira. Hoje ela é ocupada por um delegado de Polícia Federal, que é o Valdeci. Então, não só a tecnologia, mas a cooperação policial internacional progrediu muito nesse tempo. Hoje nós temos tanto uma capacidade de atuação internacional, global, como nós também temos uma capacidade regional. Então você começou a sua pergunta falando sobre abuso sexual infanto-juvenil, né? E isso é cometido principalmente por meio das redes sociais. Nós temos uma tecnologia que nos permite trocar informações em tempo real com outras instituições policiais no mundo, mas nós temos uma tecnologia que é capaz de, a partir da delegacia de Campinas, identificar dentro da circunscrição de Campinas quem são as pessoas, exatamente os IPs dentro dessa área que estão sendo utilizados para a disseminação desse material. O importante é que as pessoas saibam que não é nós até evitamos mundialmente usar a palavra pornografia infantil. Uhum. A pornografia é um tipo de diversão adulta, né? E nós não associamos uma diversão com o que nós estamos falando. Nós estamos falando de abuso, de violência sexual contra crianças e adolescentes. Então nós já dissociamos isso, né? A pedofilia seria considerada uma patologia psiquiátrica ou mental. Então a pedofilia não é que a pessoa sendo pedófila, ela vai ser um criminoso. Ela pode ter essas tendências mentais, psiquiátricas e não praticar nenhum crime. No entanto, nós temos pessoas que não têm esse desvio comportamental, mas são criminosos que disseminam essas informações. E por que são tão importantes o rastreamento e a prisão dessas pessoas que disseminam? Porque nós descobrimos em várias oportunidades que essas pessoas que às vezes são disseminadores também são produtores. São as pessoas que produzem esse material. E aí há uma necessidade de saber se essa pessoa trabalha numa escola, trabalha de alguma forma com criança, se tem alguém na família próximo a essa pessoa, que nós descobrimos que não é muito incomum, infelizmente. Então, o trabalho da Polícia Federal no combate à violência sexual. O melhor termo seria violência ou exploração sexual? Os dois. Okay. Violência sexual e exploração sexual, né, infanto-juvenil ou de crianças e adolescentes. Nosso objetivo é, através dessas imagens, obter a identificação dos abusadores e salvar, muitas vezes resgatar vítimas e salvar crianças e adolescentes de uma situação que está dentro de 4 paredes e que não pode ser descoberta senão por meio das redes sociais. Nós estamos conversando com o Dr. Edson Geraldo de Souza, delegado-chefe da Polícia Federal aqui em Campinas, que em breve assumirá também o posto em Florianópolis, capital de Santa Catarina. É Florianópolis mesmo, né? Isso, eu sempre brinco, né? Eu vou descontrair aqui, a gente fica falando de assuntos pesados. Sim. Aí eu brinco assim, a Polícia Federal achou que meu cabelo não estava combinando com Campinas, resolveu me mandar pra praia. Falou, Edson, acho que você tá melhor com uma prancha de surf. O pessoal brinca e fala assim, você vai trabalhar de bermuda e chinelo? E eu falei, paletó e gravata. Nath Lucchesi. Sem modéstia agora, doutor. Queria que o senhor fizesse um balanço desses últimos anos, né, do seu desenvolvimento, do seu desempenho. E queria também fazer uma pergunta mais pessoal, voltada a esses anos de profissão. Você como delegado, o senhor como delegado, o que você imagina que te trouxe até aqui e que te destacou nesses anos todos? Nath, eu tenho uma história muito divertida de vida, né? E eu falo que é o ecletismo que nos transforma. Então, assim, eu nasci numa família muito humilde, né? Morávamos em uma situação muito humilde. Meu pai era pedreiro, minha mãe diarista, então eu trabalhei muito tempo com meu pai
de servente, de pedreiro. E ali eu acho que eu me formei. Meu pai me ensinou muitas coisas, né, naquele momento. E ali, construção é um lugar muito bom para a gente aprender processos, aprender como as coisas funcionam, o que deve vir primeiro, o que deve vir depois. E essa formação em construção ali, junto com meu pai, me ajudou demais na vida. Então você entende, você tem uma visão sistêmica, você desenvolve uma visão organicista das coisas. E isso eu tive diversos trabalhos para manter minha faculdade, que inclusive foi por meio de financiamento estudantil. E quando eu terminei a faculdade, eu estava estudando para magistratura, né, o Poder Judiciário, e eu dei de cara com um edital da Polícia Federal que eu nem sabia o que era, né, lá em 2003, 2004. Quantos anos, doutor, para entregar a idade? Hoje eu tenho mais de meio século. Não, entregar a idade, não, o cabelo entrega, né? Tô com a barba branca, cabelo branco, hoje eu tenho 51 anos. Então, assim, sou aquariano, viu? Já vou avisar. Também. Isso. E a época do edital, o senhor tinha Na época do edital eu tinha 30 anos, ou 29, eu não me lembro. Preciso fazer as contas aqui. E aí eu resolvi prestar esse concurso para a Polícia Federal, né? E eu tenho uma história muito engraçada sobre isso, né? Porque tava tão tenso, eu tinha minha filha, tava endividado, tal, essas coisas, tava morando de favor na época, não tinha muito dinheiro. Na época, o pessoal aí que tá ouvindo, o telespectador, principalmente os ouvintes, hoje a gente está acostumado com Google, redes sociais. Em 2003 não tinha isso, né? Você tinha que se virar para ter aula, eu achei material emprestado, tal, e não sei o que, beleza. E quando eu cheguei no concurso da Polícia Federal, eu tava tão exausto dos concursos, tão endividado, que eu sentei e pedi uma cerveja na porta do concurso. Aí a pessoa, você tá maluco, cara? Você vai entrar numa prova de 6 horas, 8 horas seguidas, você vai beber? Eu falei assim, cara, eu acho que só tem um jeito de passar nisso aqui, é relaxar. E aí eu tomei uma cerveja, gostei tanto, eu sempre brinco, era uma Skol, e aí eu tomei outra. Não tinha essas cervejas todas hoje, essa cervejaria, tal, essa gourmetização da cerveja. Bom, beleza. Nath, eu tomei a cerveja, entrei, aí eu descobri que eu não tinha uma caneta, não tinha caneta para fazer a prova. E aí eu pedi para um, pedia para outro, e se tem uma coisa que o concurseiro fala é o seguinte, meu amigo, você não trouxe caneta? Um concorrente a menos. E um cara me deu uma caneta quebrada, uma bique quebrada, sabe, no meio, com aquele tubinho saindo para fora. Eu olhei para ela e falei, é nós dois, vamos embora. E eu fiquei entre os primeiros colocados na Polícia Federal naquele concurso, né? Tem uma longa história de como eu cheguei aqui, mas quando eu estava em Ribeirão Preto, eu adorava o inquérito. Eu gosto muito do inquérito policial, da investigação, do interrogatório. É extraordinário, investigar é extraordinário. E aí me convidaram para ser chefe de uma unidade. Eu falei, não quero. Como não quer? Como você não quer ser chefe na Polícia Federal? Eu falei, não quero, eu quero continuar nos inquéritos. Depois me chamaram para ser chefe de Ribeirão Preto por 2 vezes, eu já tinha recusado, até que falaram, não tem escolha, você vai ser o chefe de Ribeirão Preto. Eu falei, tá bom, então beleza. Nascido, criado, vivido e sofrido em Ribeirão Preto, me tornei chefe da Polícia Federal em Ribeirão Preto. Falei, tá bom, aqui eu aposento. Eis que a Polícia Federal vem e fala, não, a gente tá precisando de você em Campinas. Eu falei, não vou. Não, estamos precisando, não vai. Obedece quem tem juízo, né? O resto você já sabe. Vim para Campinas de costa, virado. Cheguei pro efetivo e falei, senhores, estou aqui por determinação da Polícia Federal e em 1 ano eu estarei indo embora. Bom, passados 6 anos e meio, estou aqui dando entrevista para você do fim de um ciclo quase bíblico, né, de 7 anos. Então, Nath, não tem nenhuma falta de humildade, não. É só luta e muita amizade e parceria dentro da Polícia Federal. Nós nos tornamos uma unidade modelo. Dentro de Campinas, eu criei um sistema de gestão chamado Simbio R2, que é o Sistema Integrativo baseado na interação orgânica de recursos para resultados. O nome é complexo, mas a técnica é muito simples. Hoje ela tem sido disseminada dentro da Polícia Federal. Campinas se tornou uma referência. E vou dizer para todas as pessoas, nós nos tornamos uma referência em crimes financeiros no Brasil. Nós vimos em 2021 a Black Flag, hoje teve a Carbono Oculto, que revelou as fintechs, mas Campinas já tinha feito isso em 2021, depois fez em 2024 com a Operação Concierge, a Operação Taipan, que mostrou bilhões de reais sendo movimentados por contas digitais. E, por fim, nós fizemos... Aqui de Campinas saiu o chefe da divisão de repressão a crimes financeiros em Brasília, a Polícia Federal veio buscar aqui. O chefe do Instituto Nacional de Identificação, que é o maior instituto de identificação da América Latina, um dos maiores do mundo, também saiu daqui de Campinas. Eu recebi vários convites no meio do caminho, mas a gente tinha um trabalho a terminar aqui em Campinas. E agora nós estamos no ciclo final. Vai começar uma nova juventude, um pessoal jovem, extremamente dinâmico, extremamente preparado. E aí eu estou indo embora
para uma nova fase na Polícia Federal. É isso. Resumi? Bom, perfeito. Então, tá bom. Pronto. Do nascimento à morte. Fiquei só com uma dúvida do Ribeirão Pretano, torcedor do Botafogo ou do Comercial, doutor? Não posso dizer isso, né? Ó, eu tô vendo, eu cheguei aqui, tinha um cooler aqui com um time, é do seu, né, Fredo? Aquele cooler? Sim, ou não? Pode falar que é do Palmeiras. É palmeirense. Senhor Fredo aí, ó, o pai do Fredo, tá aqui, ele tá rindo, ele falou que o senhor acompanha aqui o programa. Um beijão pro senhor no coração, hein? Seu Então, Adilson Fredo. Não, nem Botafogo, nem Comercialino, os dois. Lá tá tão ruim que qualquer um que marca gol, a gente grita gol, entendeu? O importante é comemorar. Doutor, pra gente finalizar, o senhor falou da equipe que fica aqui em Campinas, de todo um trabalho que vai ter continuidade daqui pra frente. Agora, o que o senhor entende que leva da cidade para sua carreira e que pode também ser implementado em Florianópolis, que pode ser utilizado pela Polícia Federal como um todo? O que Campinas entra também nessa biografia do Dr. Edson daqui em diante? Bom, Campinas é um polo de desenvolvimento tecnológico e econômico extraordinário. Aqui há um campo extraordinário para a atividade da Polícia Federal, que necessita do trabalho da Polícia Federal. Então, assim, aqui foi um campo de aprendizagem, de desenvolvimento extraordinário. E Campinas tem uma coisa que poucos lugares em que eu estive têm. Apesar dessas lotações que você disse, eu passei até na Amazônia e tal. E a questão é, aqui há uma parceria muito grande entre as instituições de segurança pública, há um corpo de imprensa extraordinário, né? E isso ajuda muito, porque a sociedade está informada, é muito bem informada. Eu recebo diariamente os repórteres, os jornalistas, converso diariamente com os diretores de jornalismo. Então, assim, Campinas é um lugar privilegiado no Brasil. E também para a Polícia Federal, com essa complexidade e com esse desenvolvimento tecnológico, houve um aprendizado muito grande sobre técnicas, gestão, desenvolvimento, resultados e principalmente de cultura policial. Então, agradeço demais o que eu levo na bagagem de Campinas e, na verdade, a Polícia Federal me escolheu para ocupar esse cargo em Santa Catarina justamente em razão dos resultados apresentados em Campinas. Então, eu levo gratidão aqui, tanto dos jornalistas, de vocês, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, um trabalho sério, um trabalho de comprometimento com a verdade, então vocês estão de parabéns quanto a isso, a Rádio Bandeirantes, a TV Bandeirantes principalmente, todos vocês aqui, o Grupo Bandeirantes em como um todo, que eu estive também em São Paulo com o Grupo Bandeirantes, são extraordinários, parabéns a vocês. E fica a minha gratidão e fica todo o conhecimento que eu obtive aqui para levar para Santa Catarina. Nós conversamos com o Dr. Edson Geraldo Souza, delegado-chefe da Polícia Federal em Campinas, nesses quase 7 anos de trabalho e agora a caminho de Florianópolis com um novo desafio dentro da PF. Doutor, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. Sucesso e portas sempre abertas aqui para o senhor no Grupo Bandeirantes. Vou sentir saudade de vocês, viu? Muito obrigado pela honra, pela visita, pelo convite. Um abraço, Nath, um abraço, Fredo. E você continua muito bem informado com a programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Continue conosco.